Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático e estou voltando aqui com uma videoaula. Na verdade, a resolução de um problema. E o problema é o seguinte: você tem que tomar uma decisão, entendeu? O bloco maior ou os dois menores, todos de ouro maciço. E aí, o bloco maior ou os dois menores? O que é que você escolhe? Uma informação importante para resolver isso: os blocos têm a mesma altura e suas bases são quadradas. O buraco tem a forma de um triângulo retângulo. E aí, tomou sua decisão? Vai encarar? É isso aí, eu sou o professor Luiz Matemática. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre triângulo retângulo para ajudar vocês a tomar essa decisão, tá bom? Então, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Isto é, um dos seus ângulos mede 90 graus. Daí o nome de triângulo retângulo. Então, tem um ângulo de 90 graus, a gente pode chamar de triângulo retângulo. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. Esses nomes são dados de acordo com a posição em relação ao ângulo reto. Observe o seguinte aqui nessa tabela. A gente tem o lado oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, então nesse caso aí seria a letra A. Os lados que formam o ângulo reto, ou seja, adjacentes a ele, são os catetos. Então, para a gente organizar, seria o A, a hipotenusa, o B e C, os lados, seriam os catetos. E aí a gente tem como vértice o A representa o ângulo reto, igual a 90, e os outros dois, o B e o C, vértices, claro, seriam menores que 90, porém, eles são complementares. O que seria complementar? A soma desses ângulos daria um total de 90 graus, beleza? Então vamos lá, continuando. Os egípcios e o triângulo retângulo, isso é bem antigo, isso aí tem uma origem lá no Egito. Olha o que os egípcios faziam. Para construir ângulos retos, os egípcios usavam uma corda de 12 nós, igualmente espaçados e esticadas de modo que formavam um triângulo retângulo. Por que 12 nós? Olha aí de onde vem o triângulo. Olha só, se você pega uma corda de 12 nós, aqui no A eu tenho um ângulo retângulo, o ângulo reto no caso. Repare, eu tenho aqui um espaço, 2, 3, 4. Então, essa base aqui, ela tem 4. E do lado de cá, eu tenho um espaço, 2, 3 espaços. Então, aqui mede 3. E aí, curiosamente, aqui na hipotenusa, a gente tem 5 espaços. Então, é daí que a gente chama o tal do triângulo pitagórico. Isso aí é uma constante, né? Isso sempre vai acontecer quando eles pegavam essa corda de 12 nós. E aí eles utilizavam essa corda para poder fazer a base da pirâmide, porque assim eles garantiam que tinha um ângulo reto na base. Então eles usavam essa corda para fazer o ângulo reto, já que sempre conseguiam o ângulo reto aqui no vértice A. E aí surge a expressão do triângulo pitagórico. Mas eu ainda não vou falar sobre esse 4, esse 3 e esse 5, porque eu ainda não falei para vocês o que é o teorema de Pitágoras, tá bom? Mas vamos lá. Então, de acordo com isso, a resposta que você teria que ter dado lá no problema anterior era a ideia de que tanto faz. Tanto faz. A quantidade de ouro depende dos volumes, massa. Como as alturas dos blocos são iguais, os volumes dependem apenas das áreas das faces. As áreas de duas faces menores têm soma iguais à da face maior. Ou seja, observe, eu tenho aqui exatamente como a corda mostrada no slide anterior. Essa parte aqui, ó, essa parte maior, esse bloco maior, ele tem 25 blocos aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Então, ele tem 25 blocos. E aqui do lado ele tem 9 blocos. E aqui ele tem 16 blocos. Então, se você tivesse escolhido os dois menores, você teria 16 mais 9, que seria 25. Se você escolhesse o maior, você teria também 25. Então, tanto faz você ter escolhido o bloco maior ou os dois menores. Mas como é que eu poderia saber disso? Eu teria que dividir assim em blocos menores? Não, a resposta é não. A gente vai falar lá sobre o tal do Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, o tão esperado teorema de Pitágoras.
Pitágoras deu nome a um importante teorema sobre o triângulo retângulo que inaugurou com um novo conceito de demonstração matemática. Tá aí a imagem. Então, o teorema de Pitágoras é uma relação feita com a hipotenusa e os catetos, que são chamados de A, B e C, respectivamente. Ou seja, o A seria a hipotenusa e o B e C os catetos, como foi dito anteriormente. Pitágoras concluiu o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos lá, vamos ver aqui o exemplo. Então, isso aí é como se fosse o desenho da barra de ouro lá. Se você pegar a área desse triângulo aqui, ó, desse quadrado aqui maior, no caso ali seria uma barra, né? Só para a gente mudar e ficar igual a outra, eu vou colocar aqui como A e aqui como C, para ficar igual ao outro. Se a gente colocar a área desse quadrado maior, então seria A ao quadrado, e somar, e isso é igual a soma de C ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente teria o enunciado do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então foi exatamente o que aconteceu lá. O volume da barra maior era igual à soma do volume, né, na verdade, das barras menores de ouro. Então a gente diz aqui o seguinte, ó, que isso significa que, conhecendo a medida dos lados de um triângulo retângulo, pode-se calcular a medida do terceiro lado, a propriedade única dos triângulos retângulos. Então o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, mais uma explicação, ó, um quadriculado, e aí eu separei aqui os dois, ó, olha só, separei os dois. Então fica com, aqui eu tenho 25 quadradinhos, que seria a área. Aqui do lado eu tenho 16 quadradinhos e aqui do lado eu tenho 9 quadradinhos. Então, se eu somar 16 mais 9, eu tenho 25. Então, a soma das duas áreas dos catetos, né, envolvidos, né, os quadrados envolvidos com lados iguais à medida do cateto, é igual ao quadrado, a área do quadrado, com medida igual ao comprimento da hipotenusa. Então, a relação do teorema de Pitágoras é essa aqui, como já foi dito. E aí, agora eu selecionei aqui para a gente 2 exemplos para a gente resolver e ficar mais focado e ficar mais antenado no conteúdo. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então, ele está falando que o portão tem uma altura de 3 metros e um comprimento de 4 metros. Então, o que é que o teorema de Pitágoras fala? Ele quer saber a medida da trave. Então, seria x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que aí é aquele triângulo pitagórico que eu falei lá no início da aula. Então, ficaríamos com x ao quadrado. Isso é igual a... Quanto é 4 ao quadrado? 16. 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9, 25. Ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado daria 25? Ou seja, qual a raiz de 25? Aí alguém vai dizer assim, é mais ou menos 5. Não, a gente está falando de geometria, então a gente só quer a parte negativa. E aí a medida do comprimento dessa trave aqui, ó, ela seria de 5 metros de comprimento. Vamos lá para um segundo exemplo. Quantos metros de fio são necessários para puxar de um poste de 6 metros de altura a energia, né? A caixa de luz que está na casa, que está distante a 8 metros da base do poste. Então ele está dizendo que o poste tem 6 metros de altura e a distância entre a base do poste e a caixa de energia seriam de 8 metros. Então, a gente quer saber essa medida aqui, x. A mesma coisa, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais
8 ao quadrado, 64. Logo, aqui em cima, a gente tem que x ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Então, a medida, né, o comprimento desse fio aqui teria que ser 10 metros, teria que ser de 10 metros. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham aproveitado bastante aí. Quem gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar lá o sininho ativado para você receber notificações quando tiverem novos vídeos. Queria deixar um salve aqui especial também para meu parceiro aí, professor Badaró, e deixar o site dele, professorbadaró.com.br, e avisar que nesse site você pode buscar o slide dessa aula e também você pode buscar exercícios sobre esse tema, tá bom? Além de assistir o vídeo. Um grande abraço, bye bye, adeus. Fui!